Existe um orfanato chamado Os Filhos das Estrelas, e ele é mantido pela instituição de Mitsumasa Kido. E nele vivem crianças que se tornaram famosos cavaleiros. Entre eles estão Seiya, Shun, Shiryu, Ikki, Nachi e Ichi. O objetivo desse orfanato é selecionar crianças para se tornarem cavaleiros. Entre eles está um jovem chamado Seiya, que é um órfão que vivia com a sua irmã, que se chama Seika. Seiya e Seika viviam tranquilos no orfanato. Até que um dia, Seiya foi adotado pela Fundação Grahad, que acabou separando os dois irmãos. Essa fundação é uma organização também criada por Mitsumasa Kido, e sua função é percorrer o mundo atrás de crianças órfãos que despertaram o cosmo. Essa função acolheu 100 órfãos, destinados a serem cavaleiros, e é exatamente essa mesma instituição que mantém o orfanato. Então foi sorteado entre os candidatos a cavaleiros um local de treinamento. Os locais selecionados eram pontos remotos no mundo, e durante a seleção, Seiya foi sorteado para ir até Atenas, na Grécia. E lá, além de enfrentar perigos, ele vai aprender a se tornar um cavaleiro. E também lutar com outros para conseguir vencer, ser o melhor de todos e ganhar a armadura de Pegasus. Porém, Seiya não queria ir. Ele queria ficar junto da sua irmã novamente, que era a sua única família. Para forçar Seiya a ir para a Grécia e ganhar a armadura de bronze de Pegasus, Mitsumasa Kido prometeu a Seiya que ele poderia voltar a viver com a sua irmã novamente, caso ele trouxesse para ele a armadura de Pegasus em segurança. Então, sem opções, e querendo ver a sua irmã novamente, Seiya vai até a Grécia e aprende a ser um cavaleiro. Sua irmã Seika, após descobrir que ele estava na Grécia, fugiu do orfanato e conseguiu de alguma forma viajar até lá. Porém, além de não encontrá-lo, ela sofreu um acidente, bateu com a cabeça e perdeu completamente as suas memórias. Já na Grécia, Seiya tinha uma mestra chamada Marin, e ela o ensinou desde criança como funcionava o poder do cosmo. Ela mandava com que ele quebrasse pedras com as mãos nuas para que ele despertasse o poder oculto que todos têm dentro de si. Ela explicava para Seiya que a pedra é feita de átomos, assim como um corpo e até mesmo uma estrela. Tudo é átomo. A energia do cosmo percorre tudo o que existe. Dessa forma, Seiya, ainda criança, começou a aprender a usar o poder natural do cosmo. Então se passaram 6 anos. E Seiya já estava há um bom tempo na Grécia. Ele entra em um torneio para lutar, e quem sair vitorioso ganhará a armadura de bronze de Pegasus. Seiya já derrotou vários adversários, e nessa última luta, ele teve algumas dificuldades, mas acabou saindo vitorioso. Durante a noite, eles são atacados e perseguidos por China. Seiya decide lutar contra ela. Inicialmente, Seiya está perdendo, já que China é uma cavaleira de prata. Ela é muito mais rápida que ele e consegue prever todos os seus movimentos. Ele acaba caindo em um despenhadeiro, junto com uma caixa da armadura. Então ele decide puxar o lacre. E aquela caixa que guardava a armadura de Pegasus então se abre. E assim, ele se torna Seiya de Pegasus, o cavaleiro de bronze mais forte de todas as eras. Pela primeira vez ele coloca a sua armadura. E ela é extremamente pesada, a ponto de Seiya mal conseguir se mover. E mesmo de armadura, ele começa a receber duros golpes de China. Chega o momento que ele consegue reunir o seu cosmo e atacar. E assim, ele derrota ao mesmo tempo todos os homens que estão a serviço de China e parte a máscara dela ao meio, revelando o seu rosto. Assim eles conseguem sair do local em segurança e voltam para o Japão. Já no Japão, está acontecendo um grande torneio de artes marciais entre os cavaleiros que vestem armaduras. Este campeonato tem um público ao vivo e está sendo reproduzido na TV mundial. O prêmio para a competição é a poderosa armadura de ouro de Sagitário. O campeonato está sendo organizado por Saori Kido, que é exatamente a reencarnação de Athena. Ela também foi criada por Mitsumasa Kido e o chama de avô. Seiya havia retornado da Grécia com a esperança de ver sua irmã de volta, já que ele tinha trazido a sua armadura. Porém, Saori só quer que ele participe do torneio, e lute também. Diz que o Sr. Kido morreu e que a sua irmã, Seika, está desaparecida. Nada correu bem nos 6 anos que Seiya foi para a Grécia. Sendo assim, Saori faz uma nova promessa. Que caso Seiya participe e ganhe o torneio, ela irá usar todo o poder da Fundação Grahad para procurar Seika. Seiya está extremamente confuso. E antes disso, ele decide visitar o orfanato onde ele vivia. Lá ele se encontra com Miho, uma antiga amiga dele. Ela se tornou funcionária do orfanato. Ao conversar com ela, ele pergunta se ela tem alguma pista sobre onde Seika poderia ter ido. Então Miho diz que o torneio para competir pela armadura de ouro está passando na TV mundial. E caso ele participe, sua irmã Seika conseguirá vê-lo na tela da TV, onde quer que ela esteja. E assim, eles podem se reencontrar. Seiya decide participar. E várias lutas ocorrem. Uma das mais importantes é de Shiryu, que treinou nos 5 picos antigos de Rosan, e Seiya de Pegasus. O mestre de Shiryu foi o antigo cavaleiro de ouro Doku. E durante a sua luta contra Seiya, ele acaba perdendo. E Ikki saiu de dentro da caixa da armadura de ouro e se revelou. Ele disse que veio se vingar de todo o sofrimento que ele teve que passar naquela ilha. E começa a atacar todos os cavaleiros. Então Ikki apresenta aos seus subordinados, os Cavaleiros Negros. E eles fogem do local levando a armadura de ouro de Sagitário e se escondem no porto da cidade. Lá, Ikki veste a armadura de ouro, mas ela o rejeita.
Seiya, Shiryu, Yoga e Shun encontram um esconderijo e atacam. E eles recuperam algumas partes da armadura de ouro, mas Ikki consegue ficar com grande parte da armadura. Então eles se reagrupam. E Shiryu dá a ideia de irem restaurar suas armaduras que estavam danificadas após o torneio. Nesse momento, Shiryu e Seiya estão sem armadura. E Saori, mesmo sabendo que é a deusa Athena, está encurralada pelo seu próprio santuário, já que os Cavaleiros de Ouro estão sendo enganados por um falso mestre, e eles acham que Athena está no santuário. Saori Kido fica como uma impostora apenas. O torneio para decidir quem ia ganhar a armadura de ouro foi cancelado. Shiryu pega os destroços da armadura de dragão e também os da armadura de Pegasus e leva para que eles sejam restaurados por Buu. Jamiel é um local que faz fronteira entre a China e a Índia, e lá vive um homem famoso chamado Mu, que é capaz de restaurar armaduras. Quando os dois se encontram, Mu diz que as armaduras morreram e elas precisam de um longo processo para voltar à vida. E isso consiste em receber uma grande quantidade de sangue de cavaleiro. Então Shiryu se fere e deixa seu sangue ser absorvido pelas armaduras. Quando as armaduras finalmente estão restauradas, Mu envia seu discípulo Kiki em uma missão de levar a armadura de Pegasus para Seiya. Logo Shiryu também chega ao local. Então começa a longa batalha contra os Cavaleiros Negros. Seiya fica gravemente ferido e cai em um despenhadeiro. Ele é resgatado por Shun. E Shun precisa lutar enquanto segura Seiya. Após isso, eles cercam Ikki, mas ele nocauteia os 4. Porém, a armadura de ouro se monta sozinha e protege Seiya. E ele acerta Ikki com um golpe que destrói completamente a armadura de Fênix. Porém, a armadura de Fênix se reconstrói instantaneamente sozinha, voltando para o corpo de Ikki. Então as armaduras de bronze sozinhas começam a se mover e se unem ao corpo de Seiya, proporcionando a ele muito mais poder. Seiya ataca com a corrente de Andrômeda, defendendo com o escudo de Shiryu e usando o pó de diamante junto com seus meteoros de Pegasus. Graças a essa combinação de poderes, Ikki é derrotado. E depois disso, ele explica um pouco do sofrimento que ele teve que viver na Ilha da Rainha da Morte, e eles são atacados pelos subordinados de Ares, que é Saga de Gêmeos se passando por mestre do santuário. E eles levam partes da armadura de ouro do Sagitário. Eles escondem partes da armadura para que eventualmente nenhum cavaleiro possa usá-la. Misty, de Lagarto, um cavaleiro de prata, e Marin se encontram com Seiya na praia. A missão dos dois é eliminar o Cavaleiro de Pegasus. Seiya acaba derrotando esse Cavaleiro de Prata em um combate não muito difícil. Alguns outros Cavaleiros de Prata atacam, seguindo as ordens do santuário. Mas Seiya e os outros recebem ajuda dos Cavaleiros de Aço, que aparecem rapidamente e dão uma grande ajuda. Da mesma forma, rapidamente desaparecem. Seiya, Shun e Shiryu são atraídos para uma armadilha de alguns Cavaleiros de Prata. Durante a luta, Seiya e Shun são transformados em pedra pelo escudo de Medusa, que é parte da armadura de prata de um dos cavaleiros. Shiryu então cega os seus próprios olhos para não ser transformado em pedra pelo poder da Medusa. E mesmo sem sua visão, ele consegue lutar e derrotar o Cavaleiro de Prata. E Saori é sequestrada por um Cavaleiro de Prata. Indo atrás dela, Seiya encontra a China. Ela quer resolver sua vingança, já que Seiya viu seu rosto. E segundo a lei imposta pelos cavaleiros, ela precisa matá-lo ou amá-lo. E ao ver Seiya segurando Saori nos braços, China se irrita profundamente. Seiya, após lutar com o Cavaleiro de Corvo, fica com o braço quebrado e decide saltar em um despenhadeiro com Saori. Os dois se salvam, e já lá embaixo, Seiya conseguiu fazer com que Saori ficasse em segurança, mas ele recebeu todo o impacto da queda e está inconsciente. Então Saori vai até Seiya, profundamente grata por ter salvo a sua vida, segura no seu rosto e se aproxima dele, mas os dois são interrompidos por China. Depois disso, Seiya vai para uma recuperação médica e Ikki vai sozinho até a Ilha da Rainha da Morte desafiar todos os cavaleiros que estão lá. Ao descobrirem isso, Seiya, Yoga e Shun vão até lá para ajudá-lo. Quando eles conquistam a ilha e derrotam os Cavaleiros Negros remanescentes, todos voltam para o Japão. Seiya, que havia saído muito cedo da sua recuperação médica, tem que voltar para a ala médica por se sentir muito fraco. Enquanto ele se recupera, ele é atacado por China. Aí olha, o Cavaleiro de Ouro de Leão, rapidamente ele chega até onde está Seiya e o ataca. Seu nível de poder é extremamente alto, e Seiya está ferido e sem a sua armadura. China se lança na frente do ataque de Aiolia, e assim ela protege Seiya, mas ela se fere gravemente. Então Saori intervém na luta, mostrando para o Cavaleiro de Ouro seu poderoso Cosmo, e provando que ela é a verdadeira Athena. Aiolia entende que o santuário de Athena está tentando dar um golpe na verdadeira Athena e decide ir embora. Shiryu vai para a Grécia, e em seguida Saori e os outros vão com ela. Ao chegar lá, eles são apresentados ao santuário e vão ter que passar pelas 12 casas que guardam o mestre do santuário. A primeira casa é de Ares, e antes que eles começassem a subir, eles são atacados por Treme, de Sagitta, um cavaleiro de prata com um ataque extremamente poderoso. Ele conseguiu atingir Saori com uma flecha de ouro.
E agora, eles têm apenas 12 horas para derrotar todos os Cavaleiros de Ouro e obrigar o Mestre do Santuário a remover a flecha de Saori. Caso contrário, ela morrerá. E segundo Treme de Sagita, o Mestre do Santuário é o único com a capacidade de remover esse tipo de flecha. Eles deixam Saori e vão tentar atravessar as 12 casas, enquanto Mu e Kiki tomam conta de Saori. A casa de Ares seria o primeiro inimigo, porém Mu de Ares é o responsável por ela. Ele foi o mesmo que consertou a armadura de dragão e Pegasus meses atrás. Ele não se opôs como inimigo, nem muito menos os impediu. Muito pelo contrário. Mu reparou e fortificou as armaduras de bronze para que elas ficassem ainda mais fortes. O conserto das armaduras durou cerca de 1 hora. Agora, eles têm apenas 11 horas restantes. Mu de Ares, como Cavaleiro de Ouro de Atena, fica responsável por defendê-la. Mu também disse que eles deveriam despertar o 7º sentido para ficarem mais fortes. A próxima casa é a casa de Touro, e chegando lá, eles encontram um cavaleiro que resolve impedir a passagem de todos eles. Seu nome é Aldebaran. Seiya luta com ele, e rapidamente se adapta ao seu estilo de batalha, e ele descobre como funciona o ataque do cavaleiro. Mu tinha dito a Seiya que a armadura não importa tanto. O que importa é a quantidade de cosmo que o cavaleiro consegue queimar em seu corpo. E dessa forma, Seiya segue evoluindo muito rápido. Aldebaran, que estava contra Saori, vê os milagres de Seiya, e ele os está fazendo bem na sua frente. Logo ele entende que ela é a verdadeira Atena. Dessa forma, os cavaleiros passam para a próxima casa. Aldebaran desistiu de lutar. A próxima casa é de Gênios, e na casa de Gênios eles tiveram alguns problemas com ilusões. Ao mesmo tempo, Shiryu e Seiya chegam na casa de Câncer. Agora faltam apenas 9 horas até que a vida de Saori chegue ao fim. Shiryu decide lutar sozinho, e pede para Seiya seguir adiante para a casa de Leão. Na casa de Leão, Seiya reencontra com Mayori, só que agora ele está sendo controlado. E sem reconhecer Seiya, ele o ataca. Mayori recebeu o ataque do Mestre do Santuário, e isso fez ele ficar completamente tomado pelo ódio. Quando ele finalmente recobrou a consciência, ele os deixou passar. Então Seiya, Shiryu e Shun chegam até a casa de Virgem. Chegando até a casa de Virgem, eles se encontram com Shaka, o Cavaleiro de Ouro, que nesse momento possui mais controle do cosmo do que todos os outros, sendo conhecido como o homem mais próximo de Deus. Shaka derrota com bastante facilidade todos os 4 cavaleiros, mas Ikki chega até o local. Ikki despertou o 7º sentido e derrotou Shaka de Virgem. Então eles seguem para a próxima casa, que é a casa de Libra. Ao chegar na casa de Libra, eles se deparam com Yoga, completamente congelado. Então, a armadura de Libra aparece e Shiryu usa uma das 12 armas de ouro para romper a prisão de gelo em que Yoga estava preso. Seiya e Shiryu vão para a casa de Escorpião. Ao chegarem na casa de Escorpião, eles recebem um golpe paralisante de Miros, o Cavaleiro de Ouro que guarda essa casa. Yoga e Miros lutam enquanto Seiya e Shiryu vão para a próxima casa. A próxima casa é de Sagitário. Seiya e Shiryu se aproximam da casa de Sagitário. Eles estão levando Shun, que ficou inconsciente após ceder praticamente todo o seu cosmo para aquecer Yoga. A casa de Sagitário não tem uma saída, então a armadura ataca com uma de suas flechas, abrindo uma das paredes. Ao entrarem, eles encontram várias armadilhas pelo caminho, e Yoga, Shiryu e Shun ficam presos nelas. Sendo assim, apenas Seiya consegue passar. Quando estavam todos encurralados, um imenso cosmo fortalece todos eles, e então eles acordam na casa de Sagitário. Foi tudo uma ilusão. Novamente, a armadura de Sagitário dispara uma flecha. Ela acerta uma parede e então é mostrada uma mensagem. Ela havia sido escrita ali às pressas e há muito tempo atrás. Essas são as únicas palavras que Aiolos conseguiu deixar como testamento. Aiolos de Sagitário deixou escrito: aos jovens cavaleiros que aqui chegarem, confiarei a segurança de Atena a vocês. Aiolos escreveu isso há mais de uma década atrás, na esperança de que um dia, cavaleiros lutassem por Saori, derrotassem todos que estavam tentando tomar o poder e fazer com que o santuário recebesse Atena. A próxima casa é de Capricórnio. E ao passarem pela casa, eles se encontram com Shura, o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. E Shiryu fica para trás para enfrentá-lo. Já na casa de Aquário, Shun, Yoga e Seiya se encontram com Camus, o Cavaleiro de Ouro que defende essa casa. Yoga fica para trás para enfrentá-lo. Shun e Seiya, que foram na frente, entram na casa de Peixes e se deparam com Afrodite. Seiya vai na frente e deixa Shun lutando contra ele. Porém, no caminho, até onde está o mestre do santuário, há várias rosas, e elas estão cheias de espinhos. Essas são chamadas de rosas diabólicas, e quem sente seu cheiro, o seu pólen, ou se fere com seus espinhos, perde os seus 5 sentidos. Shun continua enfrentando Afrodite, e Seiya fica paralisado sobre o efeito das rosas. Agora, faltam apenas 60 minutos para que o fogo da última casa do relógio do zodíaco se apague.
junto com ele, a vida de Athena. Marin e China vão até Seiya e o ajudam a recuperar a consciência. Ele se livra das rosas paralisantes